CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h10. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, véspera do feriado. E você que está nos ouvindo agora, já começou a fazer as contas já para o fim de ano? Com os presentes, a ceia, viagens. Amigo secreto. Contas de verão, né, Felipe? Por que não, né? Pois é. Muito bem lembrado. Vem um reforço importante para o bolso de milhares de trabalhadores aqui de Campinas. É o 13º salário, né, gente? Tão esperado quanto disputado no orçamento familiar, deve injetar até 2 bilhões e 600 milhões de reais na economia de Campinas no ano de 2025. É dinheiro circulando no comércio, ajudando a quitar dívidas, movimentando setores que dependem fortemente desse aporte manual. A projeção é do Sindivarejista, que aponta um crescimento de quase 6% em relação ao ano passado, mesmo com o endividamento das famílias em patamares recordes. E é esse ponto que coloca a pressão sobre o orçamento, sobre o varejo, né? Porque parte significativa dessa renda extra deve desaparecer antes mesmo das compras de Natal, né? Sendo direcionada para regularizar contas atrasadas. Ainda assim, o comércio aqui de Campinas espera mais uma temporada de boas vendas, mesmo que num ritmo menos acelerado que do ano passado. E para conversar com a gente, né, sobre esse dinheiro, como ele deve circular, né, e como utilizar melhor também, a nossa conversa com o Jaime Vasconcelos, que é economista do Sindivarejista. Bom dia para você. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Uma satisfação imensa falar com vocês e falar sobre um tema que é positivo, né, para o bolso das famílias e para a economia em geral. Muito bom dia. E, de fato, né, existem alguns gargalos que estão impedindo uma retomada mais robusta do varejo aqui em Campinas e região, não? É verdade. O que a gente nota é que, a despeito de termos uma substancial entrada de recursos na economia, e isso não é um privilégio da nossa cidade ou da nossa região, o que se vê no país é que os recordes de endividamento e inadimplência familiar devem garantir com que boa parte ou a maior parte do 13º, que será paga a primeira parcela agora em novembro e a segunda parcela em dezembro, mais pessoas devem, até por esse cenário, utilizar para o pagamento de dívidas, seja elas em atraso ou não. Para o varejo, até não é uma grande notícia, porque não significa que não imediatamente esse recurso vai para o consumo. Mas é interessante para o varejo no médio e longo prazo, sem dúvida, termos também o consumidor menos endividado, menos inadimplente, porque isso pode garantir um cenário melhor em médio prazo. Só que também sabemos que dificilmente uma família vai usar o 13º integralmente ou para pagar dívida, ou para consumir, ou para poupar. Faz um pouquinho de cada coisa, e isso é importante que ocorra. Então, a estimativa do Sindivarejista Campinas é que a gente tem até 2,6 bilhões de reais entrando na economia local, mas que vai ser divididinho entre pagamento de dívidas para o consumo e, se Deus quiser, também para poupar. Vocês falaram muito bem, as contas de verão sempre ocorrem em janeiro e é necessário planejamento também com essa renda extra. E já estamos próximo a uma data antes do Natal, né, da Black Friday. O próprio feriado mesmo, né? Também, sim, de alguma forma, né, traz algum impacto, né? Agora, há uma percepção de que essas promoções, principalmente considerando a Black Friday, perder um pouco de credibilidade aí para o comércio varejista, né? Até que ponto o próprio varejo contribui para isso e o que está sendo feito, né? De alguma forma, para recuperar a confiança também do consumidor. É importante descrever que no Brasil a Black Friday, que foi implantada, vamos dizer assim, ganhou mais cancha de 15 anos para cá, 10 anos para cá, ela faz, por exemplo, com que na região de Campinas, o mês de novembro seja o segundo melhor mês dentre os 12 meses do ano, perdendo apenas para dezembro. Essa sazonalidade de novembro, que 15 anos atrás era o quarto, quinto mês mais forte e agora é o segundo mês, é impulsionada pela Black Friday. E isso se dá muito pela intensificação do próprio varejo local, do varejo físico, também absorver a data, que jamais pode ser entendida como restrita ao e-commerce, ainda que tenha nascido dele. O que a gente nota é que a população, ainda mais nesse momento, onde a inflação veio muito persistente,
os índices de inadimplência e endividamento estão elevados e o juro está caro, o crédito está caro, o que acontece em situações como essa? O consumidor fica mais racional, ele planeja antes de sair de casa, ele pesquisa mais, exatamente porque a saúde financeira é uma saúde um pouco mais fragilizada do que em outros períodos. Isso impõe ao varejista que ele comece cada vez mais compreender que as promoções precisam ser reais, senão a venda não é feita. E que também as vendas de Natal, que 10 anos atrás era muito concentrada naquela semana de Natal, ela se torna, com a Black Friday, com a injeção do 13º já em novembro, cada vez mais descentralizadas. Nós temos as vendas de Natal iniciando na Black Friday, passando por todo o mês de dezembro. Na semana do Natal, aquele fervor do comércio, temos a semana de trocas após o Natal, o Réveillon e até mesmo os saldões em janeiro. Então, no Brasil, a Black Friday ela descentralizou as vendas de Natal. E o empresário, o varejista, precisa cada vez mais compreender que se não for um bom negócio também, ou principalmente para o seu cliente, não se torna um bom negócio para a empresa. Principalmente, como eu disse, em períodos de orçamento mais apertado, que o consumidor fica mais racional e busca sempre os melhores preços. E aí, pensando no comércio digital, o varejo físico também está preparado para competir com o e-commerce? Ou ainda insiste no modelo tradicional? O varejo físico que não estiver preparado, ele não ficará ativo por muito mais tempo. A pandemia veio aí para acelerar esse processo. Nós sabemos que em períodos, novamente, de orçamento apertado, as pessoas resguardam o consumo de bens, principalmente para troca e compra de presentes, para as datas especiais. Para não deixar de dar esse presente, ele diminui no dia a dia. O que a gente nota é que, nesse momento, o varejo físico ele tem que se apoderar da data, fazer a promoção, girar estoque, ganhar liquidez, porque o cenário, principalmente para 2026, não é um cenário auspicioso. O que a gente nota é que, aos poucos, o comerciante tradicional, que só pensava no balcão, ele começa a notar que ele precisa ter pontos de contato mais ativos do que apenas o balcão da loja. Ele precisa estar na rede social, ele precisa estar no site, por vezes no marketplace, no aplicativo de mensagens instantâneas. Não é algo homogêneo para todos os estabelecimentos, dependendo do seu porte, e para todos os segmentos. Mas é visível que o varejo físico já se prepara um pouco melhor e de uma forma um pouco mais planejada e profissional também para a Black Friday, porque ele vai notando, e isso é um movimento de transformação de consumo, que há uma descentralização das vendas de Natal. Lembrando, é por causa do 13º que os meses de novembro e dezembro são os melhores para o varejo. Parece clichê, mas é verdadeiro. Estamos na época mais aguardada do varejo. Se o 13º fosse em maio, seria o mês de maio. Não vamos nos enganar, é a injeção dessa fábula de recursos no bolso das famílias que favorece também o varejo, a despeito da gente esse ano, aqui no Sind Varejista Campinas, estimar que, em geral, para o Brasil, e nós não fugimos disso, com os elevados níveis de inadimplência e endividamento, esse ano pagar dívidas vai estar na prioridade. E a gente sabe e espera que a população escolha principalmente as dívidas de altos juros que têm capacidade de se transformar em verdadeiros monstros financeiros para começar a se organizar um pouco melhor como orçamento. Jaime Vasconcelos, economista do Sind Varejistas de Campinas, obrigada por trazer aí essa análise do setor e também as orientações para os consumidores. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. 10 horas e 19 minutos. CBN, tempo e temperatura.